A palavra de hoje, abandonados por Deus. Esse é o título da palavra. E antes de iniciar a pregação, eu quero explicar aos irmãos que abandonados por Deus não significa um abandono total 100%. Mas significa exatamente isso, abandonados mesmo. Mas não é um abandono 100%, porque se Deus nos abandonar totalmente 100%, irmão, o diabo vai fazer você farofa. Entendeu? Ele vai fazer você, não, nós, de farofa. Entendeu? Não significa um abandono total, 100%. Mas significa exatamente o abandono. Se a gente for caminhar pelo Velho Testamento, a gente observa que o povo de Deus, por exemplo, quando foi levado para a Babilônia, a palavra é clara, Deus abandonou o povo, por causa do pecado ele abandonou. E ele não só abandonou, mas como enviou ainda o Nabucodonosor para ir lá, para saquear tudo e matou um monte de gente, levou uma parte preso para a Babilônia, tudo foi Deus. Você entendeu? Ele não só abandonou, deixou a mercê da mão do Nabucodonosor. Entendeu? Então, essa palavra é forte, mas eu quero falar para você, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Entendeu? Então, abandonados por Deus. Primeiro, não existe inocente, viu? Não existe inocente, entendeu? Olha, Deus se revela a todos, Deus revela a todos a sua existência através da consciência e da criação. Olha o que diz o texto. Romanos 1, 18 a 20. A ira de Deus, ira, por exemplo, tem gente que acha que Deus não se ira, que Deus é só amor, né? Olha lá, a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Deus se manifesta por meio da consciência e da criação, das coisas que foram criadas. Entendeu? Como pode você achar que o ser humano, por exemplo, é tão complexo, irmãos? Tão complexo. Né? Tão complexo. Falei esses dias uma palavra sobre o tamanho de Deus. Né? Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça. Né? Um planeta, uma estrela é não sei quantos milhões, não sei quantas vezes maior do que o planeta Terra. E tem bilhões de estrelas. E Deus chama elas todas, conhece elas todas pelo nome e chama elas e elas obedecem. Entendeu? O tamanho de Deus. Deus criar tudo isso, a complexidade do ser humano, de tantas coisas que tem. E a pessoa, o ser humano, crê que foi uma explosão, que deixou tudo no devido lugar. Bilhões de células, entendeu? Que diz que o corpo humano tem não sei quantos bilhões de fita métrica, com não sei quantas células, aí tem uma outra fita métrica que tem mais não sei quantos bilhões de células. Eu preguei sobre isso aqui esses dias, né? Agora não me lembro assim de cabeça, porque números é difícil, né? Então você já pensou o tamanho da complexidade? E tem gente que acredita que foi uma explosão. O orgulho do homem faz ele pensar o que ele quer e acreditar no que ele quer e pensar que ele é maior que Deus. Né? Porque, na verdade, Deus se revela através da consciência. Ele põe na sua consciência, Deus existe. Então, não existe inocente. Não existe ateu. Entendeu? O ateu, ele sabe que Deus existe, mas ele resolveu se rebelar e falar, eu não quero. Entendeu? E por isso, os homens, muitas vezes, em muitas épocas, se encontram totalmente abandonados por Deus. Né?
E então, Deus ele se revela a todos, a existência de Deus é revelada pela consciência e pela criação. Não dá para você entender que não existe um Criador, que não existe um ser superior que criou isso tudo. É muita soberba, é muita teimosia, é muita ignorância, e é muito pecado, e é muitas, né? É ser muito perverso, não crer que existe um ser superior que criou tudo isso. É muito perversidade, né? Olha Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Ele pôs a eternidade no coração do homem. O que significa pôs a eternidade? Ele mostrou a todo ser humano que você é eterno. Todo ser humano sabe que ele é eterno, que ele não é como os animais. Entendeu? E se ele, em algum momento, você vê em algum lugar, algum ser humano no mundo dizendo, não, quando morreu, acabou. Mentira. Ele sabe que não acabou. Ele está se rebelando contra a verdade. Entendeu? Porque a palavra de Deus é verdadeira, e tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Quando diz no coração do homem, ali é no coração de todo ser humano, de todo homem. Você entendeu? Ah, pastor, mas ele colocou no coração também daqueles índios. Se está dizendo ali que é no coração do homem, é todo homem, irmão. Acredita e pronto. Mas se o índio é ser humano também, tem consciência, então se ele pôs na nossa consciência, ele pôs na do índio também. Então veja bem, não tem indesculpáveis. E aquelas pessoas que são retardadas mental? Aí já é um outro mistério que nem tudo também dá para saber. Se a gente conseguisse entender tudo de Deus, Deus não seria tão grande, mas apenas nós temos que confiar no que está escrito e pronto. Né? Nesse caso aí, ele deve saber lá como é que faz, não sei. Né? Então, enfim, acho que talvez todo deficiente mental deve ter momentos de lucidez. Deus dá momentos de lucidez para ele entender que Deus existe, talvez, não sei. Né? Deus deve ter a sua maneira de agir lá. Não vamos querer ser mais sábios que Deus. Mas o homem, irmãos, ele rejeitou essa revelação. O homem, ele rejeitou. Segundo princípio, o homem rejeitou essa revelação. Olha lá, Romanos 1, 21 e 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes de répteis. Entendeu? Então, o homem tem plena consciência de Deus, mas o homem se rebelou contra isso e ele não aceitou isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, a Bíblia diz que Deus fala para as estrelas, vem, e elas vêm. Entendeu? A Bíblia diz que Deus estabeleceu os limites do mar. Ele falou para o mar, vem só até ali e para ali. Ele deu ordem para as águas obedeceram. Ele deu ordem para as estrelas obedeceram. A Bíblia diz que ele deu ordem para os fios de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus. Ele deu ordem para os cabelos, vocês só vão cair quando eu mandar, e os cabelos obedeceram. Ele deu ordem para a mula lá, que falou com esqueci o nome do homem, é Balaão. A mula que falou, ele deu ordem para a mula falar com Balaão, a mula obedeceu e falou com Balaão. Você prestou atenção? Ele deu ordem para a luz, ele falou, haja luz, e a luz obedeceu. Ele deu ordem para o firmamento, haja firmamento, firmamento obedeceu. Mas ele deu ordem para o homem, para a mulher, para o homem, falou, Adão, não come daquela árvore. Adão falou, eu não vou obedecer. Eu decido me rebelar. Ele deu ordem para Eva, Eva falou, eu não vou obedecer, eu decido me rebelar. Que coisa, hein? O mar obedece a Deus. As estrelas obedecem, mas o homem decide não obedecer. Entendeu? O homem decide não obedecer. E eu sei que o povo de Deus tem a crer que o homem tem o livre-arbítrio.
Eu queria dizer a você que o ser humano não tem mais o livre-arbítrio. O ser humano tinha o livre-arbítrio no Éden. Adão e Eva tinham. E eles escolheram. Eles fizeram uma escolha. Eles escolheram pecar. Nós não temos mais livre-arbítrio. Todo ser humano, depois que Adão pecou, todo ser humano, ele não tem mais capacidade de escolher o bem. Ele só tem capacidade para escolher o mal. Por isso que a Bíblia diz que Deus é que escolhe o homem. Se Deus não nos escolhesse, não é errado dizer que o homem escolheu a Deus. Mas o homem só escolhe a Deus porque Deus escolheu ele primeiro. Senão ele não escolhe. O homem não tem mais capacidade de escolher o bem. Entendeu? Então tudo que você fizer de bom hoje é porque Deus colocou, impulsionou você fazer, intercedeu. Né? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Entendeu? Então por isso que tudo que tiver de bom na sua vida, a honra e a glória, ela é do Senhor. Entendeu? A honra e a glória, ela é do Senhor. É para Ele. Não é você que é bom, não é eu que sou bom. Se eu fiz alguma coisa de bom, a honra e a glória é para Ele, porque foi Ele que colocou essa bondade no meu coração. A Bíblia diz que nada nós podemos receber de bom se do alto não for enviado. Né? Nada nós podemos receber de bom. Né? Então, o homem é abandonado por Deus. Terceiro princípio, o homem é abandonado por Deus por causa da idolatria. Entendeu? Não é só a idolatria que leva Deus a abandonar o homem, mas a idolatria é o principal. Agora, idolatria, irmãos, não é só a imagem. Idolatria não é só a imagem. Tem tantas coisas que é idolatria. Entendeu? Corredor do sal é idolatria. Rosa ungida é idolatria. Água benta é idolatria, mas água ungida também é idolatria e é pecado. E essas pessoas que são idólatras vão para onde? Para o inferno. E a idolatria não está só nos objetos, ela está no coração da pessoa. Porque o idólatra não herdará o reino dos céus, diz a palavra. Né? E a idolatria, muitas vezes, ela está no coração. Não, muitas vezes não, ela sempre, quando o verdadeiro idólatra, a idolatria dele está no coração. Né? Olha o que diz o texto, Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Pela imundícia é imoralidade sexual, essa palavra é o significado dela. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Concupiscência é desejo desesperado pelo pecado, é paixão pelo pecado. Entendeu? Então, por isso, começar a ler de novo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, né, Deus entregou essa coisa aí de, né, esse povo que não pode usar, tem uma palavra aí que não pode usar, que está gravado, vai para o rádio, mas vocês entenderam, né? Então, irmãos, é a idolatria. Por isso, por causa da idolatria, Deus entregou a essas paixões. Por causa da idolatria, Deus entregou a essas paixões vergonhosas, cabrosas, nojenta. Porque o sexo fora do meio natural, da maneira natural que Deus é nojento. Entendeu? É escabroso, é nojento, é imundícia, entendeu? Mas Deus os entregou, entendeu? O juízo de Deus, ele começa na entrega. Quando Deus entrega, você entendeu? Sabe, aquela pessoa, vou fazer uma comparação aqui bem, assim, não estranha a comparação, mas vê se dá para entender, com toda a reverência e todo o respeito. O casalzinho de namorado, entendeu? Tá a paixão tá fervorosa, é amor mesmo, você entendeu? E se um dos dois abandona, sai, não dá satisfação, vai embora. Aí queria tomar um monte de tapa na cara, mais soco, queria tomar uma paulada na cabeça, mas não ir embora assim sem me dar satisfação. É verdade ou não é?
Entendeu? Então o juízo de Deus começa com um abandono ali. Não, ele começa, mas ele só começa. Entendeu? Porque tem gente que acha que juízo final é só lá no final. O nome já diz juízo final. Se ele é final é porque tem outro juízo. Correto? Juízo final. E a gente sempre tem uma ideia que o juízo é um só. Né? Porque, né? Mas só que o nome já diz juízo final. Se ele é final, significa que tem outro. Entendeu? Então o juízo de Deus já está sendo derramado. A ira de Deus já está sendo derramada aí. Só que depois vai vir um juízo final. Entendeu? Aí o cálice, a Bíblia diz que o cálice ele está enchendo. Ele está transbordando, entendeu? A ira de Deus está se acumulando para esse dia do juízo final. Entendeu? Então quando o ser humano ele é abandonado por Deus, ele não está abandonado totalmente 100%. Tudo que ele faz, Deus está no controle. Entendeu? Mas está no controle, mas não está agindo mais em favor dele. Mas Deus está no controle e está registrando tudo. E está se acumulando para o dia da ira. Está pensando, esse aí está fazendo tudo o que quer. Está deitando e rolando e Deus não faz nada, Deus não faz nada. Está anotando tudo, está acumulando tudo para o dia da ira de Deus. Entendeu? Está acumulando tudo. Ó. Salmo 81, versículo 11 e 12. Né? Salmo 81. Então, ó, o juízo de Deus começa com o abandono. Então, o juízo de Deus, ele começa com o abandono. Olha aí o que diz, Salmo. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na sua teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Siga os seus próprios conselhos, faz o que você quiser. Você não quer seguir o meu conselho? Segue o seu próprio, faz o que você quiser. Olha o que diz o texto. Prestou atenção? Hã? Agora olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ezequiel 14, 4 e 5. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos, ídolos é a idolatria, as imagens, dentro do seu coração. Aqui, ó. Ídolos dentro do coração. Tem pessoa que não adora a imagem, não participa do corredor do sal, não leva para casa a rosa ungida, nem a vassoura ungida, nem o tapete de fogo. Você entendeu? Não leva para casa, mas a idolatria está dentro do coração. A idolatria está dentro do coração. Ela não se livra da idolatria. Olha ali, ó. Ídolos dentro do seu coração. E tem tal tropeço para a sua iniquidade. E vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Prestou atenção? Eu lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Deus amado, irmãos, isso aqui é forte demais. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Entendeu? Eu lhe responderei segundo os seus ídolos. Você consegue entender o que significa isso? Você entendeu? O ídolo, quem está por trás do ídolo é o capeta. Entendeu? Aí você vai lá e se ajoelha diante de uma imagem, ou de um copo d'água ungida, ou benta, entendeu? E crê naquilo. Aí fala assim, pastor, mas a gente não acredita naquilo, aquilo é só para... os católicos também falam isso. A imagem é só para, né? Também, né? Entendeu? Então, você se ajoelha ali diante de uma imagem, vai, né? E aí você pede alguma coisa, e Deus vai responder segundo o ídolo. Quem é o ídolo? É o capeta que está por trás. O capeta quer te arrebentar, entendeu? E Deus vai responder segundo o ídolo. Quer dizer, né? Deus vai responder segundo o ídolo, faz o que você quer, você está no caminho certo, continua assim do jeito que você está. É isso que Deus vai responder segundo o ídolo. Prestou atenção? Que coisa terrível, entendeu? Que coisa terrível. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Irmão, significa o seguinte, aquilo ali é o juízo de Deus. Deus usa o ídolo para castigar a pessoa que está teimando e quer e não obedece a Deus. Ele usa o ídolo para castigar. Deus não castiga, vai nessa.
Vai nessa. Não fala castigo, que essa palavra não é boa. Fala disciplina. Tá bom. Para as crianças é bom falar isso mesmo, usar essa palavra disciplina. Mas eles entendem melhor. Né? Castigo pode dar a impressão que você está querendo prejudicar ele, pode dar uma interpretação errada. Mas Deus castiga sim. Entendeu? Deus castiga sim. E esses dias eu ouvi uma palavra, pastor Paul Walsh, que eu gosto muito desse pastor, eu ouço sempre, ele é americano, é um homem de Deus, muito homem de Deus mesmo, você entendeu? As palavras dele são fantásticas, e ele falou o seguinte, esse negócio que Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso é mentira do diabo. Deus odeia o pecado e ama o pecador que se arrepende. Não é todo pecador que ele ama, não. Ele ama o pecador que se arrepende. Entendeu? Então, é sério. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Deus manda a operação do erro. Vai, faz, pode ir. Pode ir, você quer? Tá, pode ir. Entendeu? Manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Para darem crédito à mentira. Quer dizer, eu não sei se essa expressão é boa, mas Deus tem uma hora que ele perde a paciência. Entendeu? Ele perde a paciência. Então, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados. Quer dizer, já é o juízo de Deus. Entendeu? Então o que acontece? Não, preciso dar uma surra em você aprender a me obedecer. Primeira surra, segunda surra, terceira surra, entendeu? Quarta, quinta, não sei quantas, entendeu? Aí não resolve, aí a disciplina agora muda, né? A disciplina agora muda, eu não sei bater para machucar, então agora é o seguinte... Pode ir para o mundo aí onde você fala que você vai ser machucado, aí você vai se arrebentar todo. Essa é a minha disciplina. Você entendeu? É mais ou menos assim. Você entendeu? É mais ou menos assim. É muito sério isso, irmãos. Né? Atos 7, 41 a 42. 41 e 42, melhor dizendo. Né? Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Milícia celestial é as estrelas, o sol. Você sabe que tem esse povo que adora o sol, adora as estrelas. Né? Os entregou ao culto das milícias celestiais. Como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos. Aleluias. Quer dizer, é o juízo de Deus, é o abandono de Deus. O juízo de Deus, ele começa com um abandono. Aí depois o cálice vai aumentando, quando o juízo final lá, o cálice está cheio. Aí o cálice vai, aí vem o juízo final. Né? A ira de Deus vai se acumulando para o dia do juízo final. Né? A ira de Deus é o quinto princípio. Né? O quinto princípio. A ira de Deus vai se acumulando para o dia do juízo final. Malaquias 3, de 15 a 18. Presta bem atenção na leitura. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometeram impiedade prosperam. Aqui o povo de Deus está dizendo, poxa, parece que os soberbos, parece que são tão felizes, parece que eles cometem impiedade, fazem coisa errada, parece que eles prosperam tanto, né? Então você já viu gente assim? Que parece que é um capeta em pessoa, desculpe a expressão, mas, e a pessoa parece que dá tudo certo para ele. Você já viu gente assim? Eu já vi muitos. Entendeu? Aí, o povo de Deus estava assim, estava olhando, ó. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. E o Senhor estava ouvindo eles falar.
Mas aí o Senhor diz, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e ao que não o serve. Prestou atenção? Então tem gente que está fazendo tudo errado, parece que não acontece nada com ele, mas tudo está sendo anotado lá no céu. Tem gente que faz o bem e parece que ele está sofrendo, nossa, mas ele parece que faz o bem e a vida dele parece que está tão difícil, irmão. Não se engane, está sendo tudo anotado lá no céu. Tanto o bem quanto o mal. Tem um memorial lá e está sendo tudo escrito. Entendeu? Está sendo tudo escrito. E aquele que faz o bem, tem um memorial lá e está sendo tudo escrito para retribuir depois em galardão. E aquele que faz o mal, está tudo sendo anotado lá, está tudo escrito, tudo registrado para retribuir no dia do juízo. Entendeu? E eu quero falar uma coisa para vocês. O Brasil está abandonado por Deus. O Brasil está debaixo do juízo de Deus. O Brasil está debaixo do juízo de Deus. Entendeu? E a nação brasileira está debaixo do juízo de Deus. Pergunto eu para você. Tem algum político honesto? Nós sabemos que existe uma frase muito famosa. É lógico que não são todos, né? A qual eu até concordo com ela. Mas está difícil para falar, é lógico que não são todos. Ali parece que são todos. Né? Você vê que até deputados evangélicos, que a gente fala, não, mas tem uns caras lá evangélicos lá e tal. A gente fica sabendo que está metido no roubo também. Que se dizem, né? Se está metido no roubo, não é evangélico. Ele se diz evangélico, né? A gente fica sabendo depois que está metido no roubo também. O garotinho lá, a mulher dele era evangélico, tinha um monte de criança, cuida de um monte de criança, mas estava roubando à torta e direito. Segundo, eu não sei, mas segundo, né? A justiça provou aí. Né? Então, até quem se diz evangélico, em quem que a gente vai confiar? Quem que tem mais de político honesto? Agora, quero falar uma coisa para vocês. Fala para mim, olha no meu olho e tenha coragem de dizer que o Brasil não está abandonado por Deus, depois disso que eu vou te falar agora. Entendeu? E tenha coragem de dizer para mim. Irmãos, 18 anos não pode aprender. 19 anos. 17 anos, 11 meses e 29 dias não pode aprender. Não pode mostrar o rosto. Não pode um monte de coisa. Ele só pode matar a torto direito. Entendeu? Prendeu esse aqui, tem 16 anos. E aí prendeu, soltou. Mas é a 11ª vez, esses dias aí apareceu um. Isso aí é bastante, todo dia, toda hora, né? Mas essa semana mesmo apareceu um lá, a 11ª vez que ele assalta, que foi preso por assalto e está solto. Entendeu? O cara já foi preso 11 vezes por assalto e está solto. 17 anos. Você entendeu? E o pior, se um cara matar, se o Joãozinho matar a mulher do Pedrinho, você entendeu? A viúva não recebe nada. Se não tiver INPS pago, a viúva não recebe nada. Mas a mulher do assassino recebe, não é nem um salário mínimo, é 1.000 e já vai pedrada. Aí você tem coragem de falar para mim que essa nação não foi abandonada por Deus? Qualquer criança, se você perguntar para uma criança, rapaz, eu vou falar, o meu neto vai fazer 9 anos. Se você perguntar para o meu neto, ele explica para você que essa lei do crime está errada. Eu não estou exagerando, não. Meu neto vai fazer 9 anos, ele explica para você por que ela está errada e o que deveria de fazer para ela melhorar.
Entendeu? E os políticos não conseguem enxergar isso. Lógico que enxergam, estão dominados pelo capeta também. Eles querem mudar tudo quanto é lei, mas não muda a lei do coisa. Você vê que é uma coisa espiritual. Você vê que ninguém consegue, é espiritual, irmão. É espiritual. Você entendeu? Sabe? Se matarem a família do camarada aí, matar a família dele tudo. A senhorinha lá morreu o marido, morreu os filhos, morreu tudo. Ficou sozinha. Vê se aparece alguém dos direitos humanos. Não aparece um dos direitos humanos. Se aparecer alguém lá é um crente. Porque dos direitos humanos não aparece um. Entendeu? Mas o assassino violentou 30 crianças. No outro dia já há um monte dos direitos humanos lá. Fala para mim que essa nação não está entregue nas mãos do capeta. Está entregue nas mãos do diabo a nossa nação. Você entendeu? Essa montoeira de igreja, você entendeu? Que corredor de sal, sal grosso, rosa ungida, isso aí o diabo está no controle, o capeta está no controle. Isso é idolatria, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os idólatras vão para o inferno, isso aí é coisa do diabo. Mas tem uma ideia de que não, pastor, o senhor está falando mal dos outros. Né? Não pode. Jesus é amor. Jesus é amor, mas tem uma vez que ele falou, esses são cães, esses aí são cães. Chamou a pessoa de cão. Falou, esses outros aí são raça de víboras. Entendeu? Essa nação está entregue nas mãos do diabo. Assim como Deus entregou a nação de Israel na mão de Nabucodonosor, que no fundo era um símbolo do próprio capeta. Entendeu? Né? E Deus fala, Nabucodonosor, meu servo. Você viu que até o diabo é servo de Deus. Você entendeu? Até o diabo, porque tudo é Deus. Tem gente que acha que o céu é de Deus, o inferno é do diabo. O inferno é de Deus também. Quem manda no inferno é Deus também. O diabo não manda em lugar nenhum. O diabo manda só quando Deus entrega a pessoa na mão dele. Mas o diabo não manda em lugar nenhum. Até no inferno quem manda é Deus. Entendeu? Né? Até no inferno quem manda é Deus. Tem gente que vai expulsar demônio e parece que é uma guerra entre Deus e o diabo. E parece que Deus tem hora que está quase perdendo, mas aí ele, afinal, ele sempre vence. Irmão, não tem isso não, irmãos. Não tem isso não. Não existe. Né? Não existe isso. Deus, é soberano. Deus está no controle. O diabo é nada para ele. O diabo, se Deus quisesse fazer isso aqui, ó, acabou. Ninguém se viu mais o diabo com um sopro da sua boca. É o que a Bíblia diz, com um sopro da sua boca, e destruiria tudo. Entendeu? O diabo, Deus não destrói porque o diabo é para usar para o juízo. Para o juízo, para aqueles que se rebelam, para aqueles que não obedecem. Entendeu? É juízo, para usar para o juízo. Irmãos, policiais honestos está difícil também. Entendeu? A lei trabalhista. É uma piada, né? A lei trabalhista, né? A lei trabalhista, quem é funcionário que me perdoem, né? Mas, né? A lei trabalhista, ela favorece para as pessoas entrar na justiça. Ela foi preparada para isso, né? Para a pessoa entrar na justiça. Né? 50% dos cidadãos que trabalham hoje, quando sai, sempre põe na justiça. Entendeu? Como que o país pode ir para frente desse jeito? E aí você vai perguntar para um funcionário, ele pode ser crente, mas ele não quer saber. Não, ele acha que a lei está certa. Ele acha que a lei está boa. É igual corintiano. É igual corintiano. Esses dias eu fui assistir um jogo na casa do corintiano. Você entendeu? O irmão corintiano. Você entendeu? Aí o juiz deu falta. Mas a perna do cara tinha passado um metro longe do cara. Não tinha acertado nada. Ele viu que não tinha acertado. Entendeu?
Mas aí eu falei, pô, mas isso aí não foi falta. Que isso, pastor? Quase quebrou a perna do cara. Foi falta, lógico que foi. Quase quebrou a perna. Entendeu? Ele não quer saber se está certo, se está errado. Ele quer saber que o Corinthians é o time dele, entendeu? Tudo que, entendeu? Então ele não quer saber se é justo ou se não é justo. Ele quer saber que favorece o empregado. Entendeu? Vê se não é uma coisa do inferno. Vê se não nasceu no inferno. O funcionário assina o negócio e fala assim, ó, vamos lá no contador fazer a conta. Vamos lá no contador fazer a conta. Contador. Entendeu? Já aconteceu comigo isso daí. Não era eu que fazia a conta. Quem fazia a conta era o contador. Eu nem sabia fazer a conta. Eu lá no contador, faz a conta aí dele aí. Vê quanto que deu. Você entendeu? Faz a conta aí quanto que deu. Entendeu? Ah, quanto que deu o tempo de casa dele? Deu 10 mil? Eu sempre dava um pouco a mais. Sempre. Sempre dava lá. Alguma coisa a mais. Uma gorjeta. Eu fiz a conta direitinho, acertamos. Tá certo. É isso aí pra você. Tá bom. Tá certinho. O contador fez aí a conta. Tá certinho. Tá. Dá mais uns R$1.000 pra ele de conta. Aí depois ele entrava na justiça. Entrava na justiça. Aí entrava na justiça, a assinatura dele não valeu nada. Mas fizemos um acordo, assinou, mas não vale nada. Ele pode assinar, receber e depois pode entrar na justiça, a assinatura dele não vale nada. Rapaz, isso aí não é coisa do capeta, isso não é coisa do inferno, isso aí. Ah, se você for funcionário, você me desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. Isso é coisa do inferno. Entendeu? O homem não tem mais palavra. O homem não tem mais palavra. O irmãozinho falou aqui esses dias, ó. Você, pastor, eu estou trabalhando lá, a pessoa está pagando R$500 por mês para mim. Você entendeu? E eu, como é que faz? Vou ter que pôr no pau depois, eu acho. Falei, não, pera aí, irmão. Você não é crente. Você não aceitou. Ela não avisou você. Você entendeu? Veja bem. Se ele está errado, você, porque ele fez um erro, você vai cometer outro erro, você está da mesma laia do que ele. Não usei essa palavra, mas, né? Está da mesma laia. Entendeu? Porque ele está errado, não pode pagar só 500, o salário mínimo é 900 e pouco. Mas aí é igual aquela história, você me dá um tapa e eu dou outro na sua cara. Quem você pensa que é? Você me bater e aí eu dou outro. Se eu estou dando um também, eu sou igual a você, qual a diferença? Né? Entendeu? Não tem mais honestidade, não tem mais palavra. Não? Esses dias eu ouvi, as pessoas não têm palavra mais. Eu não estou dizendo que o cristão não pode entrar na justiça. Se você está certo, seu funcionário, seu patrão não pagou direito, você pode e até deve, viu? Pode e até deve. Mas você não pode receber tudo direitinho, pagou tudo direitinho, tudo certinho, e aí depois você inventar um monte de coisa e ir lá e botar no pau depois disso. Não pode crente fazer isso, não. Mas está cheio de crente fazendo isso. Entendeu? Aí mudaram agora a lei do trabalhista. Irmão. E aí agora piorou para os crentes, mas para os funcionários. Mas o texto é o seguinte, então é o seguinte, sabe? Ou é para eles, ou a lei facilita para eles errar, para pôr no pau, ou então prejudica eles. Veja bem, vê que está tudo errado, não tem jeito, o diabo está no controle, não tem jeito. Você entendeu? Porque agora os patrões vão se aproveitar dos funcionários agora. Você entendeu que tem patrão sem vergonha também? Você entendeu? Então estava ruim antes, estava errado, agora está errado de novo. Só mudou de erro. Você entendeu? Fazer alguma coisa para acabar com esse negócio de entrar na justiça, para as coisas poderem se entender, para dar certinho, para ficar bem para os dois, para o cara sair e não ter essas coisas, né? Uma lei que tem essas brechas assim para pôr na justiça, né? Fazer uma lei aí que, sei lá, que a pessoa não pudesse fazer pagar assim, fizesse no sindicato, trabalhou um mês, o sindicato tivesse que sei lá, né? Aí não vá para alongar que a palavra não dá. Você entendeu? Tem jeito, irmãos, tem solução, irmãos, tem solução, mas por que não está tendo? Porque o diabo está no controle. A nação foi abandonada por Deus. Vocês viram o que a gente está lendo aí? A nação foi abandonada por Deus. É triste demais essa questão da lei, do Código Penal, irmãos. As pessoas matam a torto e direito, não acontece nada. Entendeu? Não acontece nada. A mulher do bandido recebe lá, não é nem um salário mínimo, é mais, é 1.000 e pouco. A viúva não recebe nem a visita de alguém da assistência social, dos direitos humanos, não vai.
É assim que funciona. Pastor, eu conheço um caso que é exceção das exceções. Irmãos, uma coisa eu aprendi, exceções sempre existem, não é a regra. A regra é o seguinte, se matar o seu marido, você ficar viúva, ninguém vai. Se for alguém, algum crente que vai. Porque dos direitos humanos, assistência social, essas coisas, não vai. Entendeu? Entendeu? Agora, da mulher do bandido, se ele matar 300 pessoas, tem 300 dos direitos humanos no outro dia na casa dele. Irmão, nada contra. Não estou dizendo que o bandido tem que ser... não me entendam mal. Tem que ser amado também, tem que ser respeitado também. Mas peraí. Vocês estão entendendo, né? Eu não estou dizendo que tem que judiar do bandido, que tem que... Não, tem realmente que... né? Mas ele tem que pagar pela pena. E se ele tem esse direito aí de direitos humanos, os outros têm também. Tem que ter também. Quer dizer... Pai de família, é que nem falou, tem muita gente presa hoje, mas não é dentro da cadeia. Os presos estão do lado de fora, os da cadeia estão soltos. Os que estão lá dentro estão soltos, estão com liberdade. Os de fora é que estão presos. Que a gente ainda mora num lugar mais ou menos. Vai lá em São Paulo, você vê que é bom para tosse. No Rio de Janeiro, vai no Rio de Janeiro para ver. Entendeu? Tem gente que fala, o Rio de Janeiro. O moço falou assim, mas falaram que o Rio de Janeiro não é bem assim. Eu falei, irmão, não é bem assim, é um pouquinho pior. É um pouquinho pior, irmão, não se iluda não, essa pessoa que falou para você que o negócio lá é. Eu já morei lá, irmão, 40 anos atrás já era complicado. Morei na favela da Rocinha, mais precisamente no Largo do Boiadeiro. Mais ali, parte baixa da favela da Rocinha. Entendeu? Já era perigoso. Ixi, e agora o negócio está feio lá. O negócio está feio. Irmãos, padre pedófilos. Torto e direito, ninguém faz nada. Fala que esse negócio, essa nação não foi abandonada. Entendeu? Ninguém faz nada, irmãos. Irmãos, a aposentadoria. Querem eliminar a aposentadoria, diminuir de tudo quanto é jeito, cara. O cidadão que trabalhou nessa mente de 35 anos, cara, esse tem direito a receber, mas esse eles não querem pagar, cara. Rapaz, o negócio é feio, cara. A pessoa trabalhou a vida inteira, deu lucro para o país, se dedicou, pagou um monte de impostos, agora na velhice ela tem direito a descansar, e não é só uma questão de direito, é uma questão que às vezes não dá, o fisco não aguenta mais, mas não quer pagar, se for deixar por conta deles, eles tiram não sei quanto, muda para 70 anos, entendeu? Abaixa aqui, abaixa lá, se deixar por conta deles o negócio fica feio, entendeu? Porque o abandono de Deus ainda não é total, ainda tem uma misericórdiazinha ali, entendeu? Irmãos, Bolsa Família, nada contra a Bolsa Família, mas da maneira que é feito, irmãos, tem gente que a Bolsa Família, fizeram até um cartão, não sei como eles conseguem fazer um negócio, tem cartão para comprar droga com o dinheiro da Bolsa Família. O cartão da Bolsa Família eles usam para comprar droga, entendeu? Irmãos, o negócio é feio. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E a igreja de Deus? Eu falei que o Brasil, a nação, ela foi abandonada por Deus. E a igreja brasileira? Também. A igreja também está abandonada por Deus. Irmãos, a igreja brasileira está abandonada por Deus. Aqui, 7. A igreja brasileira está abandonada por Deus. Né? A nação foi abandonada por Deus, não pus nenhum versículo, porque aí, sobre a nação fica difícil achar. Mas a igreja brasileira, 2 João 1, 10, 11. Se alguém vem ter convosco, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. Né? Não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Prestou atenção? Se alguém vem pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, se alguém você vê que está muito errado, está com um falso evangelho, entendeu? A Bíblia diz que não é para receber em casa, nem dar as boas-vindas, senão você se faz cúmplice da obra dele. Prestou atenção? Mas qual é a ideia que foi criada na nossa nação? Não, Deus é amor, você não pode falar mal dos outros, não pode criticar ninguém,
Imagina, tem que amar todo mundo. Vou falar uma coisa para você, Deus não ama todo mundo não. Deus ama o pecador que se arrepende. Deus não ama o pecador que não se arrepende. Entendeu? Por quê? Como é que Deus ama o pecador que se arrepende se ele vai ser lançado no inferno? Quem não se arrepende? Quem não se arrepende vai ser lançado no inferno. Como é que Deus ama e vai lançar no inferno? Entendeu? Deus ama o pecador que se arrepende. Entendeu? Deus não ama todo mundo, não. Provérbios ainda fala, eu amo quem me ama. Embora ali está falando sobre a sabedoria. Mas quem é a sabedoria? A sabedoria é o próprio Deus. Eu amo quem me ama. Provérbios. Entendeu? Então, ó, mas nós temos uma ideia. Irmão, você não pode sair por aí falando mal de todo mundo, a zóio, a torto direito. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você entendeu? Mas aquelas pessoas que pregam o evangelho falso, e a gente tem certeza que o evangelho é falso, e a gente não se posiciona contra, e não fala isso aqui está errado, isso aqui é do diabo. Você entendeu? Nós somos da mesma laia. É porque nós somos da mesma laia. Entendeu? Está errado. A imagem está errado. A Bíblia diz que está errado. O tapete de fogo está errado. A rosa ungida está errado. O copo d'água está errado. É idolatria. O templo de Salomão é idolatria. É idolatria. E a idolatria, a Bíblia é bem clara, os idólatras não herdarão o reino dos céus, em outras palavras, vai para o inferno. E a idolatria, muitas vezes, ela está no coração. A pessoa pode estar aqui dentro da igreja, aqui. Ela não pratica nenhum tipo de idolatria. Mas ela sai daqui, ela vai para a idolatria. Por quê? Porque a idolatria estava no coração. O que mata é a idolatria que está no coração. É essa que mata. Eu vou ler de novo. É até difícil de acreditar que está escrito isso aí na Bíblia, não é? Hã? Pelo tudo que a gente ouve por aí, pela nossa cultura, eu falo cultura evangélica mesmo, entendeu? É difícil, ó. Se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz cúmplice da... Veja bem, quem vem, uma coisa é a pessoa, né, vir, e você percebe que a pessoa falou alguma coisa, está meio errado, não está batendo muito com a palavra e tal, mas você percebe que não é uma doutrina errada, não é, né, a pessoa não é perfeita, é ser humano. Outra coisa, quando você percebe que a pessoa tem uma doutrina firme, que está errado, que vai contra a palavra, mas são nossos adversários, estão pregando contra o que nós pregamos. Como é que nós vamos dizer que está tudo bem? Como é que nós vamos dizer que eles são maravilhosos? Se eles são nossos adversários, eles estão pregando contra. João 4, 20 e 24. Você já viu esse povo que gosta de orar no monte? Isso é idolatria. Você assusta com isso? Isso é idolatria. Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa que vai orar no monte, ninguém sai daqui e sobe 2, 3, 4, 5 quilômetros de monte a pé, correr o risco de ser picar de cobra, se ele não crê que aquele lugar tem uma importância. Se ele não crê que aquele lugar é mais poderoso, entendeu? Ninguém vai orar no monte se ele não crê que aquele lugar é mais poderoso. E se ele crê que aquele lugar é mais poderoso, ele já está adorando o monte. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus ia orar no monte. Ia mesmo. Os apóstolos também iam, né? Isso é uma verdade. Mas nós precisamos conhecer toda a verdade. Uma parte da verdade só não adianta. Temos que conhecer toda a verdade. João 4, 20 a 24. Nossos pais adoravam neste monte. Jesus encontrou com a mulher samaritana. E ela falou assim para ele: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. É o lugar onde se devem adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte e nem em Jerusalém adoraremos o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Irmãos, no Velho Testamento, Jesus não morava dentro de nós. Entendeu? O Espírito Santo não tinha sido derramado, irmãos. Então tinha um lugar para adorar a Deus. Tinha no templo, no monte, sem contar que o monte tem um simbolismo enorme para os judeus, mas para nós não tem nada, nós não somos judeus, irmão. Mas tem essa questão também, que no Velho Testamento tinha um lugar para adorar, era no templo, era no monte. Jesus talvez ia também para ter um pouco de prioridade, talvez, de privacidade, você entendeu? Mas não é por isso, o motivo principal é que tinha o templo para orar, mas Jesus falou para a mulher samaritana, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E a partir da morte e ressurreição de Jesus, ninguém mais subiu no monte para orar. Olha na Bíblia, ninguém mais subiu no monte, porque agora o Espírito foi derramado, nós podemos orar em todo lugar, que Ele está em todo lugar, porque nós, entendeu? Então o que acontece? A pessoa fala assim, mas eu vou no monte só porque eu gosto de ir no monte, mas eu não estou assim, idolatrando o monte. Mas os católicos também falam, eu ponho a imagem lá só porque eu acho bonito, mas eu não estou adorando, mas está adorando sim. Entendeu? Os católicos também falam isso. Mas a imagem está lá, só porque está. Eu acho bonito, foi minha mãe que deu, é da minha mãe, então deixa aí. Tudo bem, se for da sua mãe e ela ainda está na casa, ela é dona da casa, tem que deixar mesmo, né? Mas aí não é problema seu, né? Mas enfim, a pessoa, né? A imagem, irmãos, né? É idolatria. Essas outras coisas é tudo idolatria também. Essas coisas de, né? Adorar pastor também, entendeu? Ele é o cara. Esse é o cara. Tem até uns que falam na rádio, na televisão, ele está vindo, ele é o homem, ele é a mão dele. Vai tudo para o inferno. Pastor e quem acredita nisso. Entendeu? A mão minha é igual a mão de todo mundo. Se está escrito lá, impõe a mão e faz a oração, eu vou impor a mão e faz a oração, quem vai curar é Deus, é Ele que tem o poder. Entendeu? Idolatria. Idolatria. Pessoas idolatram pastor, idolatram apóstolo, e apóstolo então aí piorou mais ainda. Né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Né? Porque não queriam, apóstolo Paulo, você entendeu? O povo não estava querendo reconhecer o apostolado dele, sabe por quê? Porque ele não tinha estado com Jesus. Uma das principais condições para ser apóstolo era ter andado com Jesus. Entendeu? E esse povo andou com Jesus? Que tem o título de apóstolo aí? Andou com Jesus? Esse era o principal. Entendeu? Mas apóstolo Paulo não andou com Jesus fisicamente, mas ele foi levado ao terceiro céu, né? E tal, por isso que ele é o 12º apóstolo, né? A gente crê que ele é o 12º apóstolo. A gente crê, essa é uma, né? Talvez não, mas a gente crê. É o apóstolo, né? Que no lugar de Judas aí, né? Embora teve um que entrou no lugar de Judas, mas ele também. O Matias que entrou no lugar de Judas. Literalmente, mas aí uma longa história, precisava de uma outra pregação. Mas vamos lá. A idolatria, irmãos. A idolatria é adultério. Entendeu? É adultério. Mas adultério é o seguinte, se você adulterar, você está... É lógico que você está pecando contra Deus também, mas você está pecando, na verdade, você está adulterando, você está traindo o seu marido, a sua esposa, né? O adultério. Mas a idolatria, você está adulterando, você está traindo diretamente a Deus, né? Não que se você trair a sua esposa, você não está traindo a Deus, você está traindo também. Né? Mas a idolatria está traindo diretamente a Ele. Diretamente a Ele. Você está traindo, está adulterando, né? É adultério diretamente a Ele. Né?
Igrejas, irmãos, muito liberais. Tá, viu? E hoje em dia está assim também. Ou é a corrente da prosperidade, ou é aquelas profecias falsas, Deus está abrindo uma porta, entendeu? Ou é aquele povo, em vez de pregar a palavra, ensinar o povo, aí fica tudo orando em línguas para ninguém entender. É igual aquelas missas antigamente, que estava dando muita confusão, né? Você sabe que a história do catolicismo, entendeu? Eu já estudei bastante sobre o catolicismo, e estava dando muita confusão, entendeu? Que o povo achava ruim, tinha alguns que brigavam, achavam ruim com o padre, não concordava, entendeu? Que o padre olhou para um, olhou para outro, e eu pensava, o padre falou aquilo lá para mim, ele estava olhando para mim. Aí começaram a orar, a rezar a missa de costa, para não dar esses problemas. Mas aí ainda continuava a gente reclamando, começaram a usar rezar a missa em latim para ninguém entender, para não dar briga, para não dar confusão. Entendeu? Esse povo fica orando em línguas, e o povo, enquanto isso, o diabo deita e rola, e o povo não está sendo ensinado, e a palavra que liberta está escrito ali fora, está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que dá vida, é a palavra que te livra do engano, é a palavra que te renova, é a palavra que gera fé, é a palavra que te salva, é a palavra que te liberta. Enquanto fica orando em língua e ninguém entende, todo mundo gritando, caindo pro chão, a palavra não está sendo pregada, e é isso que o diabo quer. Ou é a corrente da prosperidade, ou é a profecia, é a palavra, ou então é essas igrejas liberais, que fala, até prega bonitinho, até prega a verdade, mas prega só uma parte da verdade, só a parte que interessa, e são muito liberais, pode tudo, para não perder as ovelhas, pode tudo, entendeu? Pode tudo, entendeu? Também é o que está acontecendo com as nossas igrejas no Brasil. É o que está acontecendo. Esse pastor Paul Washington, ele falou o seguinte, ele falou uma frase forte, ele falou assim: eu odeio a maioria das pregações aqui no Brasil. Que ele vem de vez em quando no Brasil, ele já veio umas 10 vezes no Brasil. Ele falou, eu odeio a maioria das pregações aqui no Brasil. Entendeu? Está tudo errado. Entendeu? A maioria, ele falou, não todas, a maioria. Você entendeu? Desigrejados. Esse povo que acha que pode ser crente sem ir para a igreja. Isso aí Deus abandonou. A igreja brasileira está abandonada. Entendeu? A ira de Deus está sobre a igreja brasileira. A ira de Deus. Entendeu? O cálice está só enchendo. Está igual aquele povo lá no tempo da Babilônia lá, que Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá, levasse eles cativos. Nós não fomos levados cativos literalmente, mas a igreja de Deus está cativa. Entendeu? Porque os poucos que pregam a verdade são espremidos por essas falsas profecias, por falso evangelho da prosperidade, pelo falso evangelho do liberalismo. Os poucos que pregam a verdade estão sendo sufocados. Sabe por quê? Porque eu falo desses pastores aí que pregam errado aqui na igreja. Mas aí fora eu não posso falar. As pessoas estão nessa igreja aí e vêm falar para mim e eu não posso falar mal. E se dizem evangélicos também. Aí eu vou falar para uma pessoa do mundo, para uma pessoa que aquele povo lá vai falar, mas peraí, vocês estão em briga entre vocês? Entendeu? Eu falo aqui na igreja, aí fora eu não posso falar. Veja como fica difícil para mim. Rapaz, quem mais dificulta a pregação verdadeira do evangelho não é o espiritismo, não é a macumbaria. E eu falar uma coisa para você, nem é a igreja católica, é as igrejas evangélicas falsas. Porque a igreja católica, se eu encontrar com alguém ali, eu posso dizer para ele, está errado. Está errado. Entendeu? Mas aquela que se diz evangélica, fica difícil para mim dizer para ele, está errado isso aí. Isso aí é do diabo, fica difícil, não dá. Entendeu? Pessoas que vão à igreja fazem o que querem. Sabe? Não quer obedecer ninguém, não quer seguir regra, não quer nada. Entendeu? Né? Culto egocêntrico. Sabe o que é culto egocêntrico? Os cultos hoje são todos egocêntricos. Entendeu? Culto egocêntrico não é um culto voltado para Deus, é um culto voltado para o homem. Entendeu? Até os cânticos. Né? Deus me levantou e vai me usar, e aquele que se levantar contra mim, ele vai ser destruído, entendeu? Até os cânticos são egocêntricos, é para o ego, é em função do homem, não é em função de Deus.
Não é para glorificar Deus. Ah, meu Deus do céu, tem a ceia ainda. Eu tenho que encerrar. Tocar no manto. Já viu essas igrejas tem que tocar no manto? Irmão, tocar no manto. Irmão, tem igreja que tem que tocar no manto para ser abençoado. Irmão, não sei se eu rio, se eu choro, irmão. Qual que é a diferença de tocar no manto e tocar aquele santuário lá do católico? Como é que chama aquele negócio lá? O Santíssimo. Entendeu? Irmão, esses dias mesmo estava dando uma olhadinha lá, canção nova lá. Dei uma olhadinha. Vamos ver se eu vejo a minha irmã ali. Né? Minha irmã, vai lá. Minha sobrinha. Brincadeira, mas eu lembrei deles, né? Aí vem aquele Santíssimo lá, e as pessoas tocavam, e um tocava lá e caía, assim, se emocionava tanto que caía, tocava no coisa. Aí tem agora a igreja evangélica que toca no manto, eles tocam no manto e aí recebem. Qual que é a diferença, irmão? Vai tudo pro inferno se não se arrepender. Tá tudo errado. Você entendeu? Isso aí não é brincadeira. Se eu amo a pessoa, como é que eu tô vendo ela pro inferno, não vou avisar ela que ela vai estar indo pro inferno? Mas na nossa cultura a gente não pode falar mal, não pode falar nada. Que é pecado, que a gente não está tendo amor. Tô vendo que estão indo pro inferno, não vou dizer para eles, vocês estão errados, vocês vão morrer, vocês vão pro inferno. Eu tenho que falar. Se você tem um filho e você ama ele está indo, andando, a ribanceira está ali, ele vai cair, você vai deixar. Como é que você vai deixar ele cair na ribanceira? E vai dizer que ama ele? Irmão, amor não é deixar as pessoas morrer, não. Amor não é a política da boa vizinhança, de estar bem com todo mundo, irmãos. Você tem que escolher com quem você vai estar de bem. Você tem que escolher de que lado você está, o político que quer estar de bem com todo mundo. Você tem que escolher de que lado você está, para encerrar. Sabe qual é o maior sinal de quem ama a Deus? Sabe? Te dou um doce se você souber. Entendeu? Qual é o sinal de quem ama a Deus? Qual é o principal sinal de quem ama a Deus? É alguém que odeia o diabo. Se você não odeia o diabo, você não ama a Deus. Se você não odeia o diabo, você não ama a Deus. E qual é o maior sinal de quem ama a santidade? É quem odeia o pecado. Quem odeia o pecado ama a santidade. Entendeu? E qual é o sinal de quem ama a família? É alguém que odeia a prostituição, o adultério. Esse é o sinal, o principal sinal de alguém que ama a família. É alguém que odeia. Se você não odeia o adultério, se você não odeia a prostituição, não me diga que você ama a família, porque é mentira. Entendeu? Amém? Estamos encerrados.